Então vamos mais uma correção dos exercícios de fixação. Na aula de hoje a gente vai falar de conjuntos numéricos. Então, para a gente relembrar, é bom sempre você ter em mente, né, o diagrama. Deixa eu trabalhar aqui com o diagrama, com os diagramas dos conjuntos numéricos. Então, com isso aqui eu consigo responder. Na letra a pergunta é: o conjunto que está contido nos conjuntos de números complexos, o conjunto dos números racionais, que está dentro do conjunto dos números complexos? Verdade. Então, na letra a afirmação é verdadeira. Letra B. Π pertence aos reais? A gente tem que lembrar que π pertence aos irracionais. Ora, se π é um número irracional, todo número irracional é real, porque um número real ele é racional e irracional, então sim, a gente pode afirmar que a afirmação é verdadeira. π é um número real. Ele está perguntando se menos 2/4 pertence a i, ou seja, menos 2/4 é um número irracional? Não. Menos 2/4 está escrito em forma de fração, é um número racional. Se é racional, não pode ser irracional. Então a afirmação de que pertence é falsa. Letra D. Dos números reais, se eu tirar os naturais, o que vai sobrar vai ser os números inteiros? Então, a gente precisa entender o seguinte: quem são os números naturais? São os inteiros positivos. Então ele está perguntando se dos números reais eu retirar os naturais, o que vai sobrar os inteiros positivos? Não, porque se dos números reais você tira os naturais são inteiros positivos. Quando você está dizendo que você vai tirar os naturais, significa que você vai tirar todos os inteiros positivos. Então o que vai sobrar vai ser os inteiros positivos? Não. Então isso é falso. Letra E. Naturais asterisco interseção com Z menos é vazio. Então quem são os naturais asterisco? Tirando o zero é 1, 2, 3 e assim vai. E quem são os inteiros negativos? Menos 1, aliás 0, menos 1, menos 2, ou seja, o que eles vão ter em comum? Nada. Se eles não vão ter nada, então eles são conjuntos disjuntos, ou seja, a interseção entre eles vazia. Então essa aqui está correta, é verdadeira. Letra F. Z menos, Z tira Z mais, então sobra Z menos. Se do conjunto dos números inteiros eu tirar o conjunto dos números positivo, o que vai sobrar é o conjunto dos números negativo. Aqui tem um problema. Realmente, se dos inteiros negativos, dos inteiros você tirar os negativos, o que vai sobrar é os positivos. E se você tirar os positivos, que vai ficar negativo. O problema é que quando você faz essa afirmação, quem são os inteiros positivos? Conta com o zero. Ok? Porque se não fosse contar com zero, tinha que botar asterisco para dizer que são os inteiros não nulos. Então os inteiros positivos, né, no caso não está especificando que é não nulo. Então isso aqui começa a contar. Mais 1, mais 2, mais 3. E assim vai. Ele está retirando o conjunto dos números inteiros. Né, dos números inteiros. Se você tirar dos números inteiros, os números inteiros são tanto positivo como negativo. Inclui o zero. Quando você tira daqui, você está tirando o zero também. Você está tirando todo mundo. Então o que sobra? Se você tirou o zero, o que sobrou são os inteiros negativos? Não, são os inteiros negativos não nulo, porque aqui conta com zero. Quando você faz aqui, está contando com zero. Se o zero for tirado, teria que ser asterisco. Por não ter um asterisco aqui, faz com que essa afirmação ela fique falsa. Então, essa afirmação aqui é falsa. Por quê? Porque quando você faz essa operação Z tira o Z positivo, você está tirando zero. E o zero não pode ser contado no próximo conjunto, então. Só que o conjunto dos números inteiros negativos conta com o zero. Então essa afirmação aqui é falsa. G. O conjunto dos números reais contém um conjunto dos números inteiros, ou seja,
quando eu digo reais, contém os complexos, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que os complexos estão dentro dos reais. Isso é falso. São os reais que estão dentro do complexo, não o contrário. Quando você diz que o conjunto A contém o conjunto B, significa que o conjunto B está dentro do conjunto A que o contém. Dizer que A contém B é a mesma coisa que dizer que B está contido em A. Só para relembrar isso aí. H. H diz o seguinte: se dos números reais eu tirar os números racionais, isso vai ficar diferente dos números complexos? Não, porque se você tirar os racionais, o resultado que sobra continua sendo complexo. Não vai ficar diferente dos complexos, então essa afirmação é falsa. E a interseção entre os números reais com os números racionais é diferente de vazio? Sim. Por quê? Porque a interseção dos números reais com os números racionais é o próprio número racionais que está dentro dele. Por exemplo, a gente tem aqui o conjunto Q, ele está dentro do conjunto R. Então o que esses dois conjuntos têm em comum? Ele só vai ter em comum tudo que estiver dentro de Q. Portanto, quando você diz interseção entre os dois conjuntos, o resultado tem que sempre ser o que? Todo conjunto que está dentro. É o subconjunto. A interseção entre um conjunto e seu subconjunto é o próprio subconjunto. Então ele está dizendo que é diferente de vazio. E realmente, se é todo conjunto, não vai ser vazio, então é diferente de vazio. Então isso é verdadeiro. E por fim é J. 0,33 não pertence aos racionais. 0,33 é uma dízima periódica. Dízima periódica pode ser transformada em fração. Todo número que pode ser transformado em fração é um número racional. Então, nesse caso, ele está afirmando que não pertence aos racionais. E é uma falsidade. Porque se ele não for racional, ele vai ter que ser irracional. E dízima periódica não é irracional. Ela é racional. Então, a última afirmação é falsa. Então, espero que vocês tenham entendido. Refaçam os exercícios. Volte os exercícios de novo. Tentem fazer. Ou exercícios similares. Lembrando sempre do diagrama. Que os números naturais estão dentro dos inteiros. Os inteiros estão dentro dos racionais. E que tem fronteira com os números irracionais. Mas todos eles são números reais. Que ainda é abrangido por um número maior. Um conjunto numérico maior que os conjuntos dos números completos.